Boa noite a todos. É com grande alegria que venho fazer no dia de hoje a palestra virtual para o grupo Espírita Luz e Amor. E é muito importante, né, podermos falar disso. Então, antes de começar, vamos me fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações, pedindo para que nesse momento o nosso Divino Mestre possa estar presente em nossos lares, abençoando a cada um de nós que está aqui assistindo esta palestra, que possa trazer muita luz, muita paz, muito amor, que retire aquilo que já não serve mais, remove os nossos pensamentos e afaste qualquer influência que possa estar nos atrapalhando. Que as palavras, seja que forem ditas, sejam assimiladas com muito carinho, com muita luz, com muito amor por todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos inspire, para que tudo corra muito bem. Que assim seja. Bom, o meu nome é Luiz Fernando, responsável pela palestra no dia de hoje. A palestra de hoje ela foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, com a inspiração de seu mentor Emmanuel, e foi baseado na lição 114. E nessa lição nós vamos falar sobre as cartas do Cristo. E é bastante interessante que sempre no início de cada texto desse, nós temos um parágrafo, né, que dá todo o enredo da lição em que nós vamos discutir. E nessas cartas do Cristo, o parágrafo é um pouco grande, mas ele diz exatamente isso, porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Esse texto que Emmanuel disserta aqui, né, foi extraído da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 3. E é muito interessante que a gente vê que o Mestre, nosso Divino Mestre Jesus, ele foi diferente de todos os outros mestres ou de todas as pessoas por quem muitas vezes nós temos grande admiração. Por quê? Porque todos os mestres, sejam eles da religião, da arquitetura, da pintura, né, de qualquer segmento da nossa sociedade, muitos desses mestres, eles deixaram para o mundo, desculpa, um compêndio, né, são palavras, livros, né, escritos, né, pelas suas próprias mãos ou autorizando que pessoas fizessem isso por eles. Então, isso é bastante interessante porque o Cristo não fez isso, né? E a gente vê que figuras notáveis aqui da Terra sempre assinalaram, né, as suas passagens por este planeta, endereçando a posteridade, endereçando a eternidade a sua mensagem, seja ela a maioria de sabedoria, e de amor, seja desde lá dos primórdios em tábuas de pedra, como os 10 mandamentos, né? Assim como em documentos envelhecidos, né? Em pergaminhos, em cartas escritas, né? Com papel daquele mais antigo, papiro, né? No Egito e assim por diante, né? Com Jesus, o processo ele foi diferente, ele não foi o mesmo, né? Jesus, nosso divino mestre, ele procurou, né, fez questão de escrever, né, toda a sua doutrina de luz, de amor para os homens, mas não em papel, né, em pedra. Ele quis gravar essas suas informações, esses seus exemplos, tudo aquilo que ele, em sua passagem, teve aqui na Terra,
no coração daqueles companheiros mais sinceros, né? Seu testamento, ele não é escrito, ele é espiritual. E ele constitui-se do quê? Dos ensinos que foram passados aos discípulos e que foram testemunhados por tantos outros. E eles, por ele mesmo, né, Jesus, por ele mesmo, ele que não escreveu absolutamente nada. E foi tão importante a vinda de Jesus, né, porque ele dividiu, né, o tempo que nós conhecemos em antes dele e depois dele. Então, o seu legado, né, com certeza teve maior destaque do que outros, embora grandes, não tão grandes como o nosso querido Mestre Jesus. Muitos recursos humanos, eles seriam insuficientes assim para revelar, para compreender a riqueza eterna da mensagem do Cristo. Então, porque as letras e os raciocínios que muitas vezes são colocados em livros, em cartas, em publicações, elas são humanas e muitas vezes costumam o quê? Gerar controvérsia, gerar divergência, gerar discrepância. Se existe isso entre as religiões, isso acontece o quê? Por causa de nós, homens, né? Nós que costumeiramente costumamos retirar, né, coisas, aproveitar coisas em nosso benefício. Uma palavra às vezes muda todo o contexto do que realmente deveria e estava sendo dito. Então isso é muito importante, né? Em vista disso, como eu disse, Jesus ele gravou seus ensinamentos no coração de todos aqueles que o rodeavam. E até hoje, né, esses aprendizes, né, que são mais fiéis, né, tiveram, né, para eles essas cartas dirigidas a eles e principalmente com o entendimento desses amigos, desses discípulos, tudo isso foi compartilhado com a humanidade. E é muito interessante saber que quando nós recebemos esses ensinamentos, esse entendimento e tudo isso, nós compreendemos que nos tornamos pessoas melhores. Podemos fazer coisas melhores. Nós nos limitamos, porque é como diz aquela passagem: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E é exatamente isso. Quando conhecemos a verdade, nós ficamos mais livres e conseguimos atuar de uma maneira mais satisfatória em relação ao nosso semelhante. Conseguimos fazer mais, conseguimos entender mais, conseguimos entregar mais para as pessoas, né? Com mais amor, com mais paciência, com mais benevolência, podemos fazer as coisas de uma maneira diferente, muito diferente do que nós já fizemos em encarnações anteriores. Então, acho que isso é bastante interessante. Então, esses documentos são documentos vivos do santificante amor do Cristo, né? E ele palpita não só aqui na doutrina espírita, eles palpitam em todas as religiões e em todos os tipos de climas, né? Seja mais frio, mais quente e tal, mas a palavra, o ensinamento vivo de Jesus, ele percorre o mundo todo sem distinção. É claro que outros irmãos fizeram outras escolhas, estão em outras religiões que não acreditam, que não são cristãos, mas cada um, quando houver o momento oportuno da nossa chegada à frente a Jesus, ele não quer saber se você é muçulmano, judeu, né, católico, protestante, espírita, espiritualista, não importa. Ele quer realmente saber como foi seu coração, como você agiu, né, tendo em posse de si, né, a carta do Cristo. Então, acho que isso é muito importante. Então, como eu disse, nós hoje somos pessoas que devemos guardar esses ensinamentos da vida superior, experimentar esse contato com o Mestre, assim como os discípulos, os apóstolos os tiveram.
E isso, basicamente, é aceitar aquilo que está escrito, compreender aquilo que está escrito. Independente que vão haver, às vezes, algumas contendas, algumas coisas, divergências, né, como eu disse, de religião para religião, mas essas divergências não foram inspiradas pelo Cristo. Elas são inspiradas, né, são colocadas pelos homens. Algumas para benefício próprio e outros por falta de compreensão realmente daquela carta viva do Cristo. Essa carta, ela está, né, dentro de cada um de nós. Então nós, desde lá da nossa primeira encarnação, nós já tínhamos essa carta dentro de nós. Nós só sabíamos, Cristo estava no começo conosco, na criação. Ele é co-criador do mundo. Então ele já estava lá. Então isso é muito importante dizermos, porque a gente sempre teve isso, mas conforme nós somos reencarnando, tendo outras oportunidades de melhora, de entendimento, nós somos crescendo e crescendo. Hoje nós estamos na nossa melhor encarnação, na nossa melhor versão. E isso já é um grande avanço, um grande passo para todos nós em direção àquilo que a gente quer chegar, que é lá perto do Cristo. Mas, para isso, nós temos que fazer com que essa carta de amor, de luz, de paz, de entendimento, ela seja compreendida e seja lida e praticada. Mas nós temos também a capacidade, nós temos o livre-arbítrio. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Eu não posso interferir nas escolhas que são feitas por uma outra pessoa, assim como ela não pode passar as dificuldades ou as bonanças daquilo que eu conquistei, né, pelas minhas escolhas. Sejam elas boas ou não tão boas, nós somos responsáveis por tudo isso que nós escolhemos. Então, nós temos a carta de Cristo dentro de nós e basta que a gente possa participar, que a gente possa compreender e praticar todas as lições que estão nessa carta. Eu acho muito interessante também, quando eu falei que os ensinamentos, essa carta que nós temos dentro de nós, nos tornam pessoas melhores, nos dão força, nos dão entendimento e faz com que nós possamos fazer a diferença, às vezes na vida das pessoas, fazer mais para as pessoas. Eu me lembro de uma história que aconteceu, uma história verídica que aconteceu em Minas, e que um garotinho com uma doença, uma leucemia já em estágio terminal, tinha poucos dias de vida, e a mãe não tinha muitos recursos, ele estava no hospital, né, num momento muito difícil, e a mãe pediu, né, perguntou para a criança qual era o desejo dela. E essa criança disse que ela gostaria de ser bombeiro, né, que ele queria ser um bombeiro. Né? E a mãe, né, comovida com aquela situação, ela entrou em contato com o corpo de bombeiros local da cidade e ela explicou a situação para o comandante. O comandante falou assim: então, eu sei que eu estou pedindo muito, mas eu gostaria que o senhor pudesse fazer um pequeno gesto de mandar alguém aqui, né, e dar essa alegria para o meu filho de ver um bombeiro, né? E aí ele falou assim: olha, minha senhora, nós podemos, nesse momento, fazer muito mais do que a senhora está pedindo. Então eu vou pedir para que a senhora, num determinado dia, que a senhora combinar comigo, prepare ele, que nós vamos buscá-lo no hospital, né? Para que ele possa passar alguns momentos aqui com a corporação, né? E a gente fazer algo diferente para ele. E aí pediu para que ela passasse as medidas do menino, tal, altura, peso, né, o manequim, né, das roupas, tal, sapato e assim por diante.
E aí, no dia combinado por eles, a mãe foi lá, né? Chegou lá no hospital, chegaram duas pessoas, né? Pegaram o menino com a mãe e levaram, né, o menino pro quartel. Chegando lá, ele foi recebido com honras, né? E conheceu toda como que era a rotina, né? Tudo. Recebeu um fardamento completo, né? Com todo o fardamento, com o coturno, com tudo que um bombeiro tem de verdade, né? Com seu nome, né? Com aquela etiquetinha com o nome, tudo, 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 tudo. E ele foi. Naquele dia houveram 4 ocorrências, 3 ele foi no caminhão de bombeiro, no caminhão pipa tal, e na 4ª ocorrência ele foi no caminhão do comandante, no carro do comandante acompanhar a ocorrência, né? Foi um dia assim tão maravilhoso, foi tão importante isso para a vida do menino que tinha poucos dias de vida, ele sobreviveu por mais 3 meses. E aí, num determinado dia, já, né, com a doença já praticamente vitimando, né, a criança, fazendo com que ela passasse, desencarnasse, né, nos últimos momentos a mãe perguntou para ele se ele estava feliz, tudo, né, ele falou que sim, mas que ele queria dar um abraço, né, pela última vez no comandante, né, em alguém lá do quartel, né. E aí a mãe avisou, né, o comandante, e o comandante falou, olha, eu queria que uma pessoa, um ou 2 integrantes da corporação pudesse vir até aqui e que ele queria se despedir, né? Então eu queria pedir se o senhor poderia fazer isso. Ele falou assim, nós podemos fazer isso, mas nós podemos fazer muito mais do que isso, né? Então ele falou, em tal momento, né, eu vou pedir para que a senhora, assim, comunique ao hospital que não há nenhuma ocorrência, mas nós vamos chegar com o caminhão, né, e vou pedir para que a senhora deixe a janela do quarto aberta, né? Assim a mãe o fez, né, e passados uns 15 minutos eles chegaram e o caminhão, né, estendeu a sua escada Magírios e todos os componentes do quartel, né, subiram pela escada Magírios e desceram dentro do quarto, todos prestaram continência, né, para a criança, e o comandante se aproximou dele e ele falou assim, comandante, mas eu sou um bombeiro de verdade? E o comandante falou assim, sim, você é um bombeiro, e falou assim, e um dos melhores, né? E assim, poucos minutos depois, né, olhando para toda a corporação, né, lhe prestando continência em sinal de respeito, ele desencarnou, né? E por que eu conto essa história, né? Porque além de ser uma história que eu acho que é muito emocionante, muitas vezes embarga a voz da gente, né, quando a gente fala, mas são exemplos, né, da presença dessas cartas do Cristo no coração das pessoas. Porque muitas vezes nós nos limitamos a não fazer aquilo que poderíamos fazer. Poderíamos fazer melhor na vida das pessoas. Que o limitador que nós temos somos nós mesmos. Não é o vizinho, não é a pessoa do trabalho. Quem se limita somos nós mesmos. Então, acredito que isso seja uma lição que nos mostra que quando nós temos essa carta do Cristo, nós conhecemos o amor, conhecemos a verdade, entendemos o perdão, entendemos o que Cristo, né, deixou para nós, a gente pode ser melhor, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E se a gente está numa casa espírita, se a gente vai dar um passo, a gente pode transformar a vida daquela pessoa. Pode colocar uma energia boa que vai tirar a pessoa naquele momento de depressão, em que os pensamentos muitas vezes estavam levando a algo que não é correto. Pode colocar aquele amor,
né, para quando chegar na sua casa, rever os familiares e haver pode colocar a saúde, tratando algo que muitas vezes é um mal da alma e não do físico. Então, a gente tem essa capacidade, né, que com essas cartas que temos escritas no nosso pensamento e no nosso coração, de fazermos a diferença na vida das pessoas. Então, que a gente entenda que somos as cartas vivas do Cristo e que somos capazes de fazer muito mais pelas pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço a oportunidade, que Jesus abençoe a todos, um excelente trabalho a todos e quero, neste momento, finalizar esta palestra agradecendo ao Divino Mestre Jesus pelas cartas que coloca em nossa vida, desde o início, por fazer-nos compreender que é mais fácil amar do que odiar, sorrir do que chorar, né, de trazer bons momentos para as pessoas, né, porque tudo só depende exclusivamente de nós. Continue, Senhor, nos abençoando, fazendo com que nós possamos fazer a diferença para melhor na vida de todos os irmãos que nos acompanham. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, guarda-nos em seu coração e irradia sobre nós sua luz, seu amor e sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.